Nessa questão, o ITA cobra um pouquinho de análise combinatória, numa questão bastante simples, que diz basicamente o seguinte. Você vai pegar diferentes valores inteiros para x e para y, formar esses pares ordenados, e você sabe que o x e o y, além de distintos, são tais que ambos estão compreendidos entre 0 e 9, esses dois inteiros inclusos, sendo que o x precisa ser menor que y. Então a pergunta é quantos pares a gente consegue nessas condições, claro, para x e y inteiros. Então a primeira forma de resolver isso, vamos colocar o nosso foco, que é a contagem de pares ordenados de inteiros, esse é o objetivo, claro que dentro dessas condições. E o meu primeiro modo é o que a gente chama de braçal organizado. Em outras palavras, a quantidade de possibilidades é menor do que parece, porque se a gente começar, por exemplo, com o x mínimo, o y precisa ser maior e inteiro até no máximo 9. Portanto, claro que eu tenho 0 com 1, 0 com 2 até 0 com 9, eu tenho 9 pares possíveis, digamos, que nos interessam. Quando a gente escolher x igual a 1, agora o y parte do 2, 3, 4, 5 até 9, e nessa situação a gente tem 1 com 2, 1 com 3, etc. até 1 com 9, portanto a gente tem um par a menos, 8 pares, e percebam que como o primeiro elemento do par é diferente, então não tem dupla contagem, ou seja, aqui são pares realmente distintos, porque ao menos um dos elementos do par ordenado é diferente, né? E assim vai, continuando o mesmo processo, até chegar no último possível valor para x, que é 8, e nesse caso, claro que o y precisa ser 9, gerando apenas o par 8, 9. E agora que a gente esgotou todas as possibilidades, e como eu fiz questão de frisar, todos esses pares são distintos, porque na primeira linha todos eles têm o primeiro elemento como 0, na segunda linha aqui todos têm elemento como 1, e aí a gente chega à conclusão que a resposta procurada é a soma de 9 pares, mais 8 pares, mais 7, 6, 5, 4, 3, até um único par. Isso daqui, se vocês quiserem, é uma parte de uma progressão aritmética, e claro que os termos equidistantes do meio, da mediana, são sempre tais que a soma deles é igual. Portanto, 9 com 1 é a mesma coisa que 8 mais 2, que é a mesma coisa que 7 mais 3, etc, etc. E por causa disso, eu posso substituir esses 9 elementos pela média deles, que coincide com a mediana, que coincide com a média de extremos simétricos. Portanto, no caso, o 1 e o 9 são simétricos. A gente está falando de 5 vezes 9 é 45, respondendo eco. É uma solução simples. Se você não lembrar desse recurso, se você não perceber que é uma parte de uma progressão aritmética, claro que você pode fazer essa conta, não tem tantos termos, e com isso chega-se na solução sem grandes problemas. Um segundo modo que é realmente mais elegante é perceber que toda vez que vocês escolhem um par ordenado de números inteiros nessas condições, você está escolhendo números entre 0 e 9, inclusive o 0 e inclusive o 9, de forma que o primeiro seja menor do que o segundo, ou seja, são números diferentes. E se você imaginar que de 0 a 9 você escolheu 2 deles, se você não levar em conta a ordem, você fez exatamente a contagem que você queria. Por quê? Porque se você escolher, por exemplo, o 3 e o 5, isso dá margem ao par ordenado 3, 5. Se você escolher, por exemplo, o 7 e o 1, você deu margem ao par ordenado 1, 7, porque o primeiro elemento tem que ser menor que o segundo. Se você escolheu o 0 e o 5, você deu margem ao par 0, 5. Se você escolheu o par, 3, 1, você deu margem ao par ordenado 1, 3. Em outras palavras, qualquer escolha de dois inteiros distintos a partir do 0 e chegando até o 9, considerando a ordem de escolha desses elementos irrelevante, é exatamente a resposta que você procura. E uma vez isso entendido,
Claro que a gente está falando em combinação por causa da irrelevância da ordem dos eleitos, e de 10 elementos, ou seja, de 0 a 9, eu preciso tomar 2. A partir daqui é só a fórmula, né? 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial. Simplificando, ficamos com 10 vezes 9 sobre 2, chegando mais uma vez na resposta correta.